O Evangelho muda, transforma. Olha só, o Evangelho é o poder de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Salvação. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que significa se eu preciso de salvação? Significa que eu estava perdido. Talvez você não saiba. Uma pessoa que não conhece a Jesus, ela não sabe que ela está perdida. Ela não sabe que ela está perdida. Ela acha que está tudo bem na vida. Ela tem a sua vida, ela ganha o seu dinheiro, ela janta e almoça em bons restaurantes ou na sua casa. Ela acha que está tudo certo, mas a Bíblia diz ela está perdida, porque todos nós pecamos em nossa vida em algum momento. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte eterna. Talvez hoje seja impopular falar sobre morte eterna, mas é o que a Bíblia diz. Talvez seja impopular falar que existe um lugar chamado inferno, mas é o que a Bíblia diz, e eu acredito na Bíblia. Mas pastor, ninguém foi lá para ver se existe, mas eu acredito na Bíblia. Eu acredito em Deus, eu acredito que a Bíblia é verdadeira, porque eu provei deste poder na minha própria vida. A minha vida foi mudada pelo Evangelho, por Jesus, através do Evangelho, que mudou meu coração e mudou a minha vida, e eu nasci de novo. Então olha só, ela é o poder de Deus para salvar uma pessoa. Salvar do quê, pastor? Salvar porque nós estávamos perdidos, escravizados, caminhando para o julgamento, caminhando para o inferno, porque todos vão comparecer um dia diante de Deus para dar contas da sua vida. Mas nós fomos salvos pelo poder do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Para a salvação daquele que crê. Eu fui salvo por causa do Evangelho. Não é que vai salvar, eu já fui salvo. Eu fui salvo do poder do pecado, eu fui salvo da morte eterna. Jesus, ele falou assim, todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Eu fui salvo da morte eterna, eu fui salvo do julgamento. Eu não vou comparecer diante do tribunal de Deus para dar contas, porque as minhas contas já foram dadas. Eu fui salvo do inferno, da morte eterna. Aquele homem lá, você se lembra, lá o rico, né, na parábola que Jesus citou, lá do rico e Lázaro, o homem morreu, o homem era rico, o homem se vestia de linho fino naquela época, o homem vivia de festa em festa, de cada dia era uma festa num lugar diferente, ele era milionário, a casa onde o mendigo ficava, a palavra grega usada lá era portal, a casa dele era um portal, ele era milionário, ele tinha tudo nesta vida, mas de repente ele morre, porque todos vão morrer. A notícia circula pela cidade, fulano de tal morreu, mas a Bíblia diz que naquele instante, levantando os olhos, ele viu que ele estava no inferno, ele viu que ele estava perdido, para sempre. Inferno é um lugar eterno. Tem gente que fala, pastor, você não sabe da minha vida, eu vivo no inferno. Querido, você não sabe de nada. Inferno não é isto que você vive. Inferno é aquela pessoa que não crê em Cristo, vai viver. E talvez você não esteja pronto, pastor, eu não estou pronto. Eu não estou pronto para falar de Cristo na minha casa, minha família, eles zombam de mim. Eu não estou pronto para falar para o meu pai, para minha mãe, para o meu amigo, para ninguém, pastor. Eu tenho que fazer uma escola bíblica, eu não estou pronto. E então aquela pessoa morre, está perdida eternamente, porque você disse que você não estava pronto para falar. Sempre falei de Jesus para os meus pais. Eu fui levado para a igreja pequenininho pelos meus tios que moravam próximos da minha casa, eles eram evangélicos. Os meus pais eram católicos, mas católicos de nome, né? A gente era católico, assim, ia na missa cada 10 anos. Eu fui umas 5, 6 vezes na missa. Tomei a hóstia, mas não entendia nada. Ia lá por ir. Antes da minha época ainda, antigamente a missa era feita em latim. As pessoas não entendiam.
Verdade. A pessoa ia lá, não entendia nada, mas era feito e pronto. Eles eram apenas, tinham nome de religioso. Assim como hoje muita gente nasce evangélico e é apenas religião. Qual a sua religião? Evangélico. Mas não conhece a Deus. Minha família não conhecia a Deus. Mas quando eu me converti, eu falava para o meu pai, falava para minha mãe, Jesus morreu por vocês. O meu pai a vida inteira falou a seguinte frase para mim, olha, o meu avô era católico, meu pai era católico, eu sou católico, eu vou morrer católico. Sim, pai, mas eu não estou falando de religião, estou falando de Jesus. Eu nunca matei ninguém, eu não engano ninguém, eu vivo uma vida honesta, eu vou para o céu. Sou uma boa pessoa, eu vou para o céu. As pessoas se enganam achando que estão indo para o céu. Porque não mataram ninguém, porque não roubaram ninguém. Ah, ele era tão bom, com certeza está ao lado de Deus. Está nada, querido. Quando todos morrem, todos nós vamos passar pela morte, todo mundo, ou a maioria das pessoas vão chegar ali diante do caixão e falar, nossa, ele era tão bom. Ninguém é mau. Ele era tão bom. Tinha um coração tão bom. Ele fez algumas coisas erradas na vida, mas, olha, ele era um coração tão bom. Deus o tem em bom lugar. Querido, é um engano. Se você ler este livro que passou pela história da humanidade, o maior best-seller que já houve, o livro que mais foi traduzido em mais línguas diferentes, o livro que quando as pessoas leem a sua vida é transformada, e que pessoas rasgaram esse livro, e que o Voltaire falou que não existiria mais, esse livro 50 anos depois da sua morte, e a sua casa onde ele morreu foi transformada numa sociedade bíblica na Inglaterra, na França. Quando você vê imperadores romanos, como Irineu, mandar matar e prender pessoas por falarem de Cristo, e tinha Basílio, que foi educado com ele, falou um dia, porque ele sucedeu ao imperador Constantino, que havia colocado a religião cristã como oficial do Estado. Ele trouxe de volta o paganismo dentro da igreja, e não tem como institucionalizar a fé. Ele trouxe para dentro da igreja um culto a pagãos, e Basílio o repreendeu, falando, você é um idólatra, está falando coisas ruins e trazendo deuses estranhos para dentro da igreja. E ele mandou prender o seu amigo, e jogou o seu amigo em cima de uma cama, mandou jogá-lo numa cama de pontas de ferro quente, e ele morreu, Basílio morreu daquela maneira lá. E depois, quando o imperador foi para a guerra e tomou uma flechada, as últimas palavras dele foi, Galileu, você venceu. Porque ele lutou contra Jesus. Quando você vê a história desse livro que foi rasgado, odiado, queimado em praça pública, e que hoje aí você temos em nossas mãos, e nós o lemos e muda a nossa história, e ele fala sobre céu, e ele fala sobre inferno, e ele fala sobre a eternidade, e ele fala que o inferno é um lugar de tormento, onde o verme, onde o fogo nunca se apaga, onde há ranger de dentes, porque as pessoas em desespero, sabe quando você range os dentes de medo, de pavor, de desespero? E esse livro fala sobre isso daí. Nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados ao inferno, nós estávamos condenados à eternidade, longe de Deus. Mas Paulo fala, sabe por que eu não me envergonho do Evangelho? Porque ele é o poder de Deus para a salvação. Ele pode salvar você, pode salvar você.
É como uma boia jogada lá no meio do oceano, e você está afogando e agarra aquela corda, agarra aquela boia e é salvo. Você é salvo, eu fui salvo. Então ele diz assim, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque eu vejo vidas transformadas através do Evangelho de Cristo. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele não salva quem não crê. Ele não salva quem fala, legal essa história aí, como falaram para Paulo lá em Atenas. A gente vai ouvir você de novo uma outra oportunidade. Não, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Eu creio, eu creio. Quando você crê, você pode ser salvo, porque você crê. Você crê. Não é pelas obras. Você não é salvo porque você é membro da igreja. Você não é salvo porque agora você mudou de religião. Eu conheço católico que é crente, que ama a Deus, que lê a Bíblia, que tem um namoro santo. Enquanto outros que acham que agora estão na cobertura, eu sou evangélico, estou indo para o céu. Na cobertura de uma religião, acham que estão indo para o céu porque agora eles são evangélicos. Então, você não é salvo porque você tem carteirinha de membro da igreja. Ah, pastor, aqui não tem carteirinha de membro. Puxa vida, hein? Como que eu vou provar que eu sou salvo? Chegar lá no céu, coloca a carteirinha no meu bolso. Como eu falei para vocês, a minha mãe quis ser enterrada com o celular dela. As minhas irmãs fizeram a vontade dela, puseram o celular dela lá no caixão. No dia seguinte eu liguei para ela. Ela não atendeu. Tem gente que pensa assim, bom, eu vou levar o meu celular, eu vou levar... Os egípcios, né, levavam riquezas. Você visita lá o Egito, você vê o sarcófago, você vê o sarcófago